Olá, professores e professoras. Eu sou Cristiane Mori, sou formadora aqui da EFAP, sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, uso óculos, meus cabelos são grisalhos, na altura do queixo, eu estou vestindo uma blusa bege e um colar azul marinho. E vou ter o prazer de dividir essa transmissão hoje com a minha colega e parceira Elizabeth, a quem eu chamo para se apresentar e cumprimentá-los e cumprimentá-las. Beth? Ok, Cris, obrigada. Bom, meu nome é Elizabeth Azevedo, sou PCG na escola PEI, né? Atuo na PEI. Sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos e estou trajando um moletom porque está muito frio, tá? Mas eu quero agradecer. Cris, passo para você, por favor. Obrigada, Beth. É um prazer enorme recebê-los aqui para mais uma transmissão. E, para que não percamos tempo, eu vou começar aqui a compartilhar os meus slides com vocês e dar as boas-vindas para essa formação destinada aos quarto e quinto anos, portanto, uma formação de etapa, que se refere à sequência didática número 7 do volume 2 do programa Aprender Sempre. E, por falar em aprender sempre, como eu sempre gosto de lembrá-los e lembrá-las, vocês podem acessar tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno, do Aprender Sempre, volume 2, por dois caminhos à escolha de vocês. Ou clicando nessa moldura azul mais clara, em que há um hiperlink, ou direcionando o celular para o QR Code que está no cantinho do slide. Os dois caminhos vão levá-los ao repositório onde vocês vão encontrar os cadernos, tá certo? Bem, como eu já mencionei para vocês, nós estamos na sequência 7, na semana de 14 a 18 de novembro, né? Relativo, portanto, à sequência número 7. Daqui a 15 dias, teremos a transmissão da sequência didática 8, e daqui a um mês, aproximadamente, não é? A última sequência do ano, que é a sequência didática número 9, tá? Mas não é ainda a última transmissão, porque a gente ainda vai ter uma transmissão em dezembro, interdisciplinar, entre língua portuguesa e matemática, que vai ser bem bacana. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, aproveitando o slide da tela com o cronograma, é que logo que termina essa nossa transmissão de etapa, vocês devem acessar a pílula do ano em que vocês atuam. Então, vocês que são professores e professoras do quarto ano, finalizada essa transmissão de etapa, podem e devem acessar a pílula do quarto ano, com a Elizabeth, que está aqui conosco, né? E vocês que são de quinto ano, vão acessar a pílula do quinto ano com a nossa querida Creuza, tá bem? E qual é a nossa agenda para hoje? Vocês já estão acostumadinhos aí com esse esquema, não é? Eu imagino. No primeiro momento, eu vou discutir com vocês o foco formativo da sequência didática 7, que no caso, olha que legal, vão ser as funções da leitura colaborativa. Em um segundo momento, eu vou chamar a minha colega, Elizabeth, para que ela apresente para vocês as propostas didáticas, tanto da sequência do quarto ano, quanto da sequência do quinto ano. E, por fim, no terceiro momento, eu volto aqui para conversar com vocês sobre os desdobramentos que a gente espera que vocês possam fazer durante a ATPC, aí na escola em que vocês trabalham. Diante dessa agenda, os nossos objetivos já estão um pouco aí, ou muito, né, indicados. Quais sejam? Conhecer e compreender o nosso foco formativo, as funções da leitura colaborativa, identificar a proposta didática da sequência didática 7 dos quarto e quinto anos e, finalmente, acompanhar aquelas sugestões para o desdobramento da ATPC que nós preparamos para vocês aí com bastante
carinho e dedicação. Sem mais demora, vamos então ao foco formativo da sequência didática 7. Eu gostaria de aproveitar essa introdução ao nosso primeiro momento oficial aqui para lembrá-los que o foco formativo é algo bastante importante que a gente, professor, professora, tenha em mente, né? Porque o foco formativo é aquele aspecto da aprendizagem dos nossos estudantes que a gente deseja enfatizar, né? É aquilo que durante aquela sequência didática nós vamos jogar mais luz, nós vamos dar mais atenção por considerarmos que se trata de uma aprendizagem muito importante, essencial, né? Faz bastante tempo que nós nos encontramos aqui, né, para as transmissões de etapa e, portanto, nós já discutimos como focos formativos a produção de texto, né, e as etapas da produção na sequência didática 1, os campos de atuação na sequência didática 2, as capacidades leitoras na sequência didática 3, a interação entre práticas de leitura e práticas de escrita na sequência didática 4. A interação entre, daí, na sequência didática 5, o nosso foco foi no propósito comunicativo. E na sequência didática 6, o nosso foco foi no propósito didático. E agora, finalmente, na sequência didática 7, eu vou buscar discutir com vocês a importância de nós, professores e professoras, cuidarmos e propormos aos nossos estudantes a prática, de leitura colaborativa. Vamos lá? Para o nosso próximo slide. Muito bem. Como vocês podem ver no slide, né, ainda não apareceu leitura colaborativa aí nessa listinha. E por quê? Porque nós consideramos importante, antes de falarmos com vocês da leitura colaborativa propriamente dita, retomar, relembrar outras modalidades leitoras que também devem ser propostas por vocês ao longo da rotina didática, porque todas elas têm a sua importância e a sua função na formação do leitor, tá? Então, eu destaquei aqui, e no próximo slide, algumas modalidades leitoras que são importantes e que precisam ser propostas ao lado da leitura colaborativa, da qual eu vou falar daqui a pouco, né? A primeira modalidade de leitura que eu destaquei aqui para vocês é a leitura pontual. A leitura pontual diz respeito, sobretudo, aos textos de caráter mais informativo, por exemplo, as notícias, as reportagens. Porque a leitura pontual se relaciona, sobretudo, à função de ler para se informar sobre temas atuais, temas importantes, né? E ela exige, portanto, do leitor, no caso, os nossos estudantes, sobretudo a localização e a generalização de informações. Notem como é importante lembrar lá do foco formativo da sequência didática 3, em que a gente falou de capacidades leitoras, né? Então, a leitura pontual, que é aquela que a gente faz de notícias e reportagens, ela visa, sobretudo, que os nossos estudantes localizem informações pontuais nesses gêneros, né, e possam tirar uma compreensão global da leitura que fizeram de uma notícia, de uma reportagem, ou mesmo de um artigo de opinião. E é bastante interessante que a gente faça a leitura pontual antes de uma roda de conversa sobre notícias, né? Eu imagino que vocês façam roda de notícia com os seus estudantes. Uma leitura pontual de uma notícia ou de uma reportagem antes da roda é super bem-vinda, tá?
Uma outra modalidade leitora que eu selecionei é a nossa já consagrada leitura em voz alta pelo professor, pela professora. Vale lembrar, nunca é demais lembrar, que quando nós, professores e professoras, lemos para os nossos estudantes, nós modelizamos comportamentos e procedimentos leitores, né? Por quê? Bom, primeiro porque eu explicito para a minha turma por que eu escolhi aquela obra, né? O que eu penso daquele autor, daquela editora, daquele livro. Segundo, porque eu faço para eles uma leitura oral competente, expressiva, com ritmo, com entonação, com prosódia adequados, né? De maneira que os nossos estudantes podem ter acesso a uma leitura oral de qualidade, sem contar que é por meio da leitura oral que muitas vezes os nossos estudantes têm acesso a um texto mais complexo e ou mais longo que sozinhos eles não conseguiriam ler, não é? Um último aspecto da leitura em voz alta é que ela combina com a leitura capitulada, que é a outra modalidade de leitura que eu botei aí na tela do slide, né? A leitura capitulada, como o próprio nome indica, é aquela leitura que a gente vai fazendo em partes, né? E é interessante que alguns comportamentos leitores também podem ser modelizados nessa leitura capitulada, né? Porque eu posso demonstrar para os meus estudantes como eu marco a página em que eu parei a leitura e também como eu retomo o que foi lido anteriormente para dar prosseguimento no dia seguinte, no próximo momento em que eu vou continuar a leitura. Uma outra modalidade de leitura que eu destaquei é a leitura de escolha pessoal, como o próprio nome indica, aquela leitura que o leitor escolhe o que vai ler. No caso, aquele momento em que os nossos leitores, estudantes, vão escolher, preferencialmente na biblioteca, na sala de leitura, um livro, né, da sua preferência, do seu agrado, para que ele leia ou em casa ou em momentos da sua rotina, professor, professora, que você reserva para essa leitura de escolha pessoal. Dando prosseguimento, no nosso próximo slide, mais algumas modalidades. A roda de leitores, que vocês também conhecem, que é aquele momento em que nós nos reunimos com a nossa turma para trocar impressões sobre as obras que estamos lendo, né? Então, tanto eu posso, numa roda de leitores, falar do livro que eu estou lendo, que eu escolhi, então, um livro que só eu li, como eu posso também conversar sobre um livro que o professor, a professora leu, né? E todos vão opinar, ou seja, todos vão trocar impressões e opiniões sobre aquele texto que foi lido por toda a turma. É o momento, a roda de leitores, de permitir que os sentidos que eu pessoalmente construí possam entrar em contato com os sentidos que o meu colega construiu, para que a gente possa ver se se trata da mesma compreensão, de compreensões opostas ou de compreensões que se complementam. Tudo isso amplia a compreensão leitora de cada um. Por falar em compreensão leitora, a leitura individual com questões de interpretação é uma outra modalidade de leitura, que é aquela em que nós aferimos a leitura individual, autônoma, feita pelos estudantes por meio de perguntas, né? As sequências didáticas fazem isso todas as vezes em que elas trazem um texto e, na sequência do texto, são propostas questões de compreensão sobre a leitura que o estudante realizou autonomamente ou, eventualmente, com um colega, tá? O diário pessoal de leitura combina bastante com a leitura literária e é aquele instrumento em que, à medida que eu leio um livro, eu vou tomando nota daquilo que me encanta, daquilo que me incomoda, daquilo que eu não entendi. No quarto e no quinto anos, os nossos estudantes têm condições de fazerem diários de leitura, por exemplo, daqueles livros literários que eles tomam emprestado na biblioteca ou na sala de leitura. Ok?
E, finalmente, a estrela da noite, ou da tarde, ou da manhã, a leitura colaborativa. Vamos falar sobre ela. Bem, a leitura colaborativa é aquela que mobiliza nos estudantes as capacidades de leitura necessárias para a construção da sua proficiência por meio de um estudo coletivo do texto. Então, veja, nós todos, na nossa história escolar, provavelmente passamos, se não 100% do tempo, a maior parte do tempo, sendo convidados a ler individualmente um texto, né? E na maior parte do tempo, a ler silenciosamente um texto. Aqui nós estamos defendendo que seja feita a leitura colaborativa, né? Porque a leitura colaborativa ensina a ler, né? Ela permite, professores e professoras, explicitar os modos pelos quais se extraem informações de um texto e as maneiras pelas quais nós construímos os sentidos de um texto, né? A leitura colaborativa, ela torna observável para o estudante as estratégias que estão sendo empregadas para compreender aquele texto, né? Ou seja, os expedientes que, como leitor, nós usamos para localizar uma informação, para generalizar informações, para relacionar o texto que está sendo lido com outros, né? Para relacionar texto verbal e ilustrações, né? Então, para que a leitura colaborativa ensine a ler, né, que é o que nós estamos dizendo aqui, né, que a leitura colaborativa ensina a ler, é preciso que nós, professores e professoras, proponhamos perguntas e intervenções antes, durante e depois da leitura, tá? Antes da leitura, eu devo explorar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o gênero que vai ser lido, o autor, o contexto de produção daquela obra, né? A ideia é que eles acionem tudo o que eles sabem para que eles acompanhem melhor a leitura que você vai fazer. Durante a leitura que você vai fazer, é preciso que você vá fazendo comentários e perguntas que ajudem os estudantes a modelizarem estratégias. Por exemplo, estou lendo um texto, e aí eu paro e pergunto, o que vocês acham que significa essa palavra? O que a gente já sabe do texto até esse momento? Vamos reler a frase para ver se a gente entende o que significa essa palavra, né? Eu também devo fazer perguntas que, quando o estudante responde, eu devo voltar no texto e confirmar que a resposta que ele deu está ou não está correta, presente ali no texto, né? E também é preciso que eu faça questões que levem a comparar informações. Olha, vocês lembram que no início da notícia foi falado sobre desmatamento? Será que agora se está falando de produção de lixo? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ou, se eu tiver uma fotografia numa reportagem ou uma ilustração num texto literário, eu devo fazer perguntas. Essa ilustração, essa fotografia, com qual parte do texto ela conversa? Né? Então, durante a leitura, eu devo explicitar aquilo que, como leitor, eu faço. Tá bem? E, claro, depois da leitura, eu devo fazer perguntas que considerem a compreensão geral do texto, né? Então, as perguntas que eu devo propor nesse momento são perguntas que levem os estudantes a generalizar informações, a fazer inferências globais, a relacionar o texto que a gente acabou de ler com outros textos de mesma temática. E, claro, depois da leitura, é também o momento de apreciar o texto, opinar sobre ele. Tá bem?
Bem, queridos, agora eu vou chamar a Beth, porque ela vai falar com vocês das propostas didáticas, das sequências didáticas do quarto e do quinto anos. Beth, vamos lá? Vamos lá, Cris, obrigada. Bom, vamos conhecer um pouquinho, né, da sequência didática 7 do volume 2 do quarto e quinto ano, relacionando as funções da leitura colaborativa, muito bem dialogada aí pela Cris. Obrigada, Cris. Vamos lá? Bom, a sequência didática 7, ela vem trazendo aí os textos instrucionais e colocando, assim, uma luz sobre essas propostas do trabalho. Então, essa sequência didática, ela pretende que os estudantes leiam, compreendam e ampliem seus conhecimentos a respeito dos textos instrucionais. Ler e compreender para realizar passo a passo as instruções e chegar a um resultado, de acordo com o que se quer produzir ou realizar. Vamos explorar alguns desses textos e, especificamente, aqueles que ensinam passo a passo a arte da dobradura e do origami, próprio da cultura do Japão. Podem ser retomadas instruções dos jogos conhecidos pelos estudantes. Também podem ser apresentadas instruções e receitas em embalagens. Se for possível, fazer buscas na internet. Podemos solicitar que os estudantes procurem instruções de como montar brinquedos com papel ou outros que sejam de interesse deles. O objetivo principal dessa sequência é que os estudantes leiam e compreendam os textos apresentados de tal forma que consigam seguir as instruções. Assim, poderão executar a dobradura apresentada. Como proposta comunicativa, né, os estudantes eles montarão cartazes com algumas dobraduras para usarem no pátio da escola, apresentando e ensinando, são monitores, tá? Explicando e ajudando a outros colegas, ok? Bom, e aí nós temos aqui a sequência de aulas que serão abordadas nessa SD. Na aula 1, nós temos aí os estudantes lerão e compararão dois textos instrucionais, uma receita e uma instrução de montagem, a fim de perceberem como os textos se organizam, para que servem, qual é a função da imagem, né? E perceber aí os verbos no imperativo. Na aula 2, os estudantes deverão ter duas receitas de bolo de fubá e perceber as diferenças entre elas, pois somente uma traz os ingredientes separados. Na sequência em dupla, devem reescrever a receita do binóculo, separando materiais e modo de fazer. Trata-se de uma atividade que joga luz sobre a estrutura dos textos instrucionais. Bom, na aula 3, o professor deverá ler o passo a passo para fazer a dobradura de uma sacola. À medida que a leitura é feita, os estudantes devem ir seguindo as instruções. E a aula 4? Bom, depois de ler uma definição de origami e de identificar em um mapa mundi onde fica o Japão, o professor ou a professora deverá fazer junto com os estudantes cada uma das etapas do passo a passo do texto instrucional, apresentando, né? O professor, ele deve propor que os estudantes escrevam as instruções correspondentes a cada passo. Mas, observem, as 3 primeiras instruções devem ser escritas coletivamente com a ajuda do professor. Trata-se de recomendar a elaboração de um cartaz com os verbos normalmente empregados em textos instrucionais no infinitivo. Tá? Sugere-se organizar os estudantes em duplas ou trios para que escrevam as demais instruções, as quais deverão ser coletivamente corrigidas. E a aula 5? Bom, a aula 5, professores devem se preparar para orientar os estudantes na confecção de mais um origami. Organizarem os estudantes, né, orientando-os a seguir o passo a passo demonstrado pelas ilustrações e a confeccionar o origami.
Professores devem circular, ver o trabalho dos alunos acompanhando o próximo. Depois, organizem os estudantes em dupla para que escrevam as instruções que seguirão. Deve ser garantido uma correção coletiva em que a estrutura em tópicos de texto e o conteúdo de cada passo sejam verificados e, se necessário, ajustados. Bom, para a aula 6, o que nós temos? A aula 6, recomenda-se que os professores assistam ao vídeo indicado no caderno do professor, de modo a se apropriarem do modo de fazer o origami da flor com haste. Também é necessário providenciar os materiais. Aqui cabe um planejamento, né? É necessário que cada estudante possa fazer o seu origami. A professora deve ler cada passo e realizar a dobradura, demonstrando como fazê-la, evidenciando a relação entre o que foi lido e o que foi realizado. Por fim, nessa aula, os estudantes em dupla devem pesquisar um origami que gostariam de apresentar e aprender a fazer, né? Ensinando aos colegas. E a aula 7? A aula 7, nas mesmas duplas de aula anterior, os estudantes devem escrever o passo a passo do origami escolhido. Recomenda-se que as duplas façam a dobradura uma primeira vez para se certificarem das instruções, antes de escrevê-las. Também é importante deixar um espaço abaixo de cada instrução para que a dobradura correspondente possa ser colada. Além das duas atividades que focalizam o emprego de verbos no imperativo, a aula 8 depende de que os professores terem lido a primeira versão de textos instrucionais e escrito bilhetinhos orientando, né, para apoiar as duplas na revisão de seus textos. E, por fim, nós temos aí a aula 9, em que o texto será revisado. E a aula 10? A aula 10, os estudantes devem expor os cartazes, acompanhar os cartazes dos colegas e fazer uma roda de conversa para comentar sobre a experiência vivida. Nós conhecemos aqui, né, a sequência didática do 4º ano e agora nós vamos olhar a sequência didática do 5º ano. Bom, sobre a sequência do 5º ano, está para produzindo reportagem sobre o entorno da comunidade escolar. Essa sequência didática, ela continuará o trabalho com texto do campo jornalístico e midiático. Nessa sequência, a proposta é desenvolver a capacidade dos estudantes de produzir uma reportagem digital a partir da leitura das entrevistas de notícias, reportagens e outros textos da esfera jornalística. Espera-se que seja desenvolvida em sala de aula uma situação semelhante à prática social de planejar e produzir reportagens sobre assuntos relevantes, tá? E ao fim do percurso de estudo, como propósito comunicativo, os estudantes irão produzir e publicar reportagens no jornal, ou no site, ou nas redes sociais da escola. Vamos conhecer as aulas que compõem essa sequência didática? Bom, a aula 1, ela traz aí um momento de explicitar aos estudantes o percurso que será realizado para culminar na produção de uma reportagem digital. E aí nós vemos alguns momentos que vão sendo destacados. Na atividade 4, espera-se que os estudantes identifiquem a reportagem como um gênero jornalístico mais adequado e, por fim, na atividade 5, eles devem, em um quadro, planejar o que farão ao longo da sequência didática, o que escreverão, para quem lerão, onde circulará, com qual objetivo. A aula 2 e a aula 3 propõe-se a leitura de uma reportagem sobre uma menina de 12 anos que mudou a sua comunidade por meio de um projeto de leitura. Na sequência, há duas questões que anteciparão, anteciparão as informações sobre a reportagem. E na sequência, professores devem fazer uma leitura colaborativa, voltando ao contexto, à proposta da nossa SD, uma leitura colaborativa da reportagem, enfatizando a estrutura e o conteúdo, a finalidade e a linguagem empregada. O caderno do professor oferece um roteiro de questões que podem ser propostas aos estudantes
favorecendo a compreensão da reportagem. E a aula 4? A aula 4, os estudantes deverão reler a reportagem das aulas anteriores e localizar informações explícitas que contribuem para a compreensão do conteúdo temático. A aula 5, ela vem propor que os professores observem a pontuação do título, da linha fina da notícia. Os estudantes deverão registrar suas conclusões a que chegaram sobre a relação entre elas. Observem que no caderno do professor, né, nós temos aí a leitura dos estudantes, deverão individualmente preencher um quadro que propõe a comparação entre notícia e reportagem, analisando pontuação, detalhamentos, presença de análise, opinião. Por fim, deverão indicar a função dos sinais de pontuação indicados na notícia. Bom, e a aula 6? A aula 6, em grupo, os estudantes deverão preencher um quadro que funciona como planejamento. A partir dessa aula, vemos aí o planejamento acontecendo na sequência didática, tá? Esse quadro traz tópicos relacionados ao assunto da reportagem. As pessoas podem ser entrevistadas, público-alvo, como será a linha fina, os sinais de pontuação empregados, a linguagem que será empregada, os elementos multissemióticos empregados e onde a reportagem circulará. E a aula 7 é dedicada ao compartilhamento dos materiais que foram pesquisados e à elaboração do roteiro que servirá de apoio à produção da reportagem. É fundamental que os estudantes sejam orientados sobre o que e onde pesquisar e apoiados nas decisões sobre os recursos multissemióticos que empregarão. A aula 8, ela traz um quadro que dá dicas sobre o que escrever em cada parte da reportagem. E é interessante ler e discutir essas dicas com os estudantes. Na sequência, os grupos apoiados no roteiro, os estudantes deverão, então, escrever a reportagem. A aula 9. A aula 9, ela apoia-se em uma grade de avaliação. Os estudantes devem revisar a reportagem que escreverão e apresentar o que foi necessário, ajustar, né, o que foi necessário. O quadro faz, ou melhor, traz critérios ligados ao tema, à estrutura, aos recursos linguísticos, aos aspectos normativos, e a mediação do professor é fundamental para que os estudantes consigam observar, analisar e rever o texto. Finalmente, chegamos à aula 10, e aqui será o momento de digitar a reportagem e inserir os elementos selecionados, as fotos, os vídeos, os sons. Agora nós podemos nos encaminhar para o terceiro e último momento da nossa transmissão, em que trataremos do desdobramento da pauta no ATPC. Passo agora para a Cris, que vai contribuir conosco. Cris, por favor, agora é com você. Obrigada, Beth. Então, como a Beth já disse, nesse terceiro e último momento, nós vamos tratar dos desdobramentos do encontro que tivemos, né? E, como vimos, o foco formativo da sequência didática 7 foram as funções da leitura colaborativa, né? Nós discutimos a leitura colaborativa, como ela deve ser feita, como ela deve ser proposta ao lado de outras modalidades leitoras, e, na sequência, a Beth apresentou para vocês as propostas didáticas, né, da sequência didática do 4º e do 5º anos. E, nessa apresentação, ela buscou demonstrar como é preciso que nós ensinemos conteúdos e habilidades que se relacionam a uma prática de linguagem visada. No caso aqui, nosso foco esteve na prática de linguagem leitura, né? E na ATPC, quais são os desdobramentos que você, professor, professora, pode realizar? Bom, o que a gente sugere? Nós sugerimos, em primeiro lugar, que vocês retomem as anotações que vocês puderam fazer dos conceitos relevantes que foram discutidos aqui nessa transmissão. Quero lembrar, a esse respeito, que vocês, quando acessam essa transmissão no repositório, vocês têm acesso também ao PPT,
a essa apresentação de slides que conta com as notas de fala, né? Então, tudo aquilo que eu e Beth falamos, vocês têm acesso por meio desse PPT para que vocês possam retomar na ATTC, né? É fundamental também que vocês possam estudar as sequências didáticas do ano em que vocês trabalham, buscando entender quais são as atividades propostas, como elas se articulam e como elas progridem, né, a fim de atingir aí os propósitos comunicativo e didático da SD. E não menos importante, é fundamental que vocês sempre tenham em mente os dados de avaliação dos estudantes, porque são esses dados que vão permitir que você, professor, você, professora, saiba em quais atividades os estudantes vão precisar de mais apoio, quais atividades da SD, eventualmente, vocês vão ter que redesenhar, que vocês possam definir atividades que vão ser feitas em dupla, em trios, coletivamente. Só o perfil da turma de vocês é que pode ajudá-los a planejar como será a execução da sequência didática, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, volto a dizer, terminada essa transmissão, que está nos seus instantes finais, vocês devem acessar a pílula do ano em que vocês atuam. Para isso, vocês devem, no repositório, selecionar a opção, no repositório do Centro de Mídias, né? Vocês devem selecionar a opção sou servidor da rede, fazer o login usando o seu usuário e senha, né? E aí vocês vão ter acesso a todo o conteúdo disponibilizado pelo Centro de Mídias, certo? Bom, é o momento de vocês escolherem uma categoria. Aí vocês devem escolher formação ATTC. Muito importante que vocês, então, escolham a data em que a formação foi exibida. Por exemplo, 14/11 de 2022. Né? E lembrar que, no caso da pílula, a data da pílula é a mesma data da transmissão de etapa. Tá? E vale ficar atento ao título, né? Etapa ou pílula, para que vocês, então, finalmente cheguem à transmissão da pílula do 4º ano com a Beth ou do 5º ano com a Creuza, tá bom? Bem, tão importante quanto acessar a pílula, para nós, é a avaliação. Então, nesse slide, vocês têm o link ou o QR Code. Qualquer dos caminhos leva vocês àquele formulário para avaliar essa transmissão. É muito importante para nós a opinião de vocês, para que a gente possa sempre melhorar a nossa atuação aqui e, consequentemente, a formação que a gente oferece e, claro, a prática de sala de aula, visando a aprendizagem dos nossos estudantes, que é o nosso bem maior, o nosso objetivo maior. Como sempre, por fim, nos 2 últimos slides, vocês têm acesso às referências que nós utilizamos para preparar essa apresentação para vocês, né? E são obras que vocês podem consultar para estudar, por exemplo, no momento da ATPC. Então, é isso. Chegamos ao final da nossa transmissão. E eu tenho, então, o prazer de agradecer a presença, a escuta de cada uma de vocês. E quero chamar a Beth para também se despedir de vocês. Eu deixo aqui o meu abraço e um até breve. Beth? Obrigada, Cris. Eu também me despeço de vocês, agradeço aí a participação e até um próximo encontro. Muito obrigada. Boa noite.